Meus amigos, muito bom dia a todos vocês que participam aqui do nosso canal de Estudos Espíritas. Rogo a Deus que encha os nossos lares com vibrações de muita tranquilidade e saúde também. Hoje nós vamos estudar sobre a bondade divina que jamais nos desampara e nos deixa sozinhos aqui na trajetória terrena. Sempre Deus nos encaminha espíritos muito dedicados a nos socorrer nas horas mais difíceis, a nos inspirar e nos fortalecer o ânimo em qualquer situação. Por não reconhecermos essa realidade, muitas vezes nas horas mais difíceis, a gente se acha esquecido, abandonado por Deus, quando isso não é definitivamente a nossa realidade, assim nos ensinam os espíritos superiores. Mas vamos iniciar o nosso estudo com um ensinamento muito importante do Espírito Emmanuel. Quantas vezes, aqui na matéria, nós nos lançamos a ajudar as pessoas com aquela intenção de resolver mesmo seus problemas e grande parte das vezes nós não conseguimos. Por quê, gente? Porque tem os impositivos da vida, o plano encarnatório de cada um, o livre-arbítrio dessas pessoas. E aí nos sentimos tristes, frustrados, porque não vemos de pronto a solução daqueles problemas. E aí nos traz um belíssimo ensinamento o Espírito Emmanuel. Emmanuel diz assim: é preciso ajudar sem a pretensão de resolver. É preciso que amadureçamos para essa realidade. É preciso ajudar sem a pretensão de resolver, porque nem sempre está em nossas mãos. Então, nesse estudo, nós vamos enxergar a assistência espiritual em todos os instantes da nossa existência, pela ótica dos próprios Espíritos. Para isso, eu trouxe uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Evangelho por Emmanuel, onde ele faz comentários acerca das citações do apóstolo Mateus. E essa mensagem chama-se Assistência Espiritual. Então eu vou lendo a mensagem e desdobrando aqui alguns entendimentos para o nosso estudo. Diz Emmanuel: qual sucede no plano dos companheiros, ainda jungidos à veste física, também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados aí da Terra, ensaiando vê-los definitivamente solucionados. Entretanto, é preciso conformar as deliberações aos impositivos da vida. Então, a equipe espiritual que nos cerca precisam deliberar, mas se ajustando às determinações divinas. Emmanuel diz assim: entendimento não é construção que se levanta de afogadilho, e a morte do corpo denso não marmoriza as fibras da alma. Então esses espíritos, gente, que nos auxiliam, também têm sensibilidade. Eles sofrem com nossas tristezas, embora já tenham outro plano de entendimento, como nós vamos ver aqui na mensagem. Aí diz Emmanuel: muitas vezes trememos diante dos perigos que se nos desdobram à frente de seres amados. E outro recurso não identificamos para sossegar-nos a alma, senão a prece, que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Veja que interessante o início do nosso estudo. Os próprios espíritos desencarnados, dedicados a nos socorrer nas dificuldades, também recorrem à prece, quando nos veem atravessando alguns perigos necessários à nossa evolução. Como é que eles pacificam a alma? Também através da oração, para que possam ter a aceitação das determinações divinas. Afligime-nos perante filhos queridos,
engodados por terríveis enganos. E tudo daríamos de nós para que se harmonizassem com a realidade, sem perda de tempo, mas é forçoso respeitar-lhes o livre-arbítrio e contar com o benefício do desencanto, a fim de que a experiência se lhes amadureça no âmago do ser por fruto precioso de segurança. Então, quantas vezes, pelo livre-arbítrio, nós nos encaminhamos para o que eles chamam de terríveis enganos, não é? De apegos excessivos à matéria, da sensualidade e tantas outras questões enganosas na nossa jornada física, e esses espíritos então se afligem, mas precisam deixar que os desencantos mais adiante nos acordem para a realidade. Mas é como eles dizem, dariam tudo para nos despertar, e assim o fazem. Nos inspiram, nos mostram através dos sonhos as situações, mas pelo livre-arbítrio muitas vezes desejamos estagiar nos enganos até que a dor possa nos despertar novamente para o caminho de volta, para o caminho do bem. Partilhamos a dor de enfermos estremecidos que nos envolvem o pensamento nas vibrações atormentadas dos rogos com que nos aguardam a intervenção, e renunciaríamos de pronto a tudo que significasse nossa própria alegria para rearticular-lhes a saúde terrestre. Entretanto, cabe-nos a obrigação de acalentar-lhes a coragem no sofrimento inevitável, as vitórias morais deles mesmos. Gente, nós já falamos aqui no estudo, a dor não tem sentido punitivo, mas, sobretudo, educativo. Então, como dizem aqui os Espíritos, quantas rogativas quando nós estamos aflitos, doentes e pedimos à espiritualidade a cura daquela nossa enfermidade. Quando é possível, gente, essa cura chega. Mas muitas vezes não é a cura do corpo que nos curaria a alma. Então os Espíritos nos fortalecem o ânimo, nos enchem de coragem para esse momento de prova, mas não podem, derrogando uma lei, nos tirar a enfermidade. Sim. Então essa é uma forma de nos dar assistência, mas nem sempre é exatamente aquilo que nós desejávamos, não é? Acompanhamos as provas de amigos inolvidáveis que se arrastam em asfixiantes peregrinações no mundo, e jubilosos, tomar-lhe-íamos o lugar sobre as cruzes que carregam, mas é necessário fortalecer-lhes o ânimo para que não desfaleçam na luta. Único meio que lhes garantirá o próprio resgate para a grande libertação. O que é que normalmente as pessoas dizem? Cada um carregue a sua cruz. Porque no mundo de provas e expiações, gente, muitos são aqueles como nós que carregam suas cruzes para o próprio resgate dos desenganos que praticaram até em outras ou na própria atual existência. Então os Espíritos nos fortalecem para que, carregando a nossa cruz, nós possamos nos redimir diante dos impositivos da lei de causa e de efeito, que aqui também nós estudamos. Seguimos o curso de acontecimentos desagradáveis entre irmãos que nos partilham ideais e tarefas. Aqui ele fala dos grupos religiosos, né? Das pessoas que seguem suas religiões, entendendo que qualquer sacrifício justo ser-nos-ia uma bênção para furtá-los aos conflitos que lhes feiram a sensibilidade. Contudo, é imperioso de nossa parte sustentar-lhes as forças na travessia das crises menores que lhes desgastam o coração no presente, para que se ilumine o aprendizado e se lhes acorde mais vivamente o senso de responsabilidade no dever a cumprir, evitando-se calamidades maiores que cairiam de futuro por agentes arrasadores
nas construções espirituais deles próprios. Então, muitas vezes, nos grupos em que nós nos encontramos, os conflitos vão surgindo naturais de nossas próprias imperfeições no convívio com nossos semelhantes. Os espíritos, então, se assenhoram dessa situação, nos envolvem pacientes, aguardando que nós possamos ir tomando consciência para evitar dissabores espirituais mais adiante. Então dizem aqui os Espíritos na fala de Emmanuel: todos somos de Deus e pertencemos uns aos outros. No entanto, cada qual de nós estagia mentalmente em sítio diverso da evolução. Essa é a nossa realidade. Cada um estagia na faixa que lhe é própria. Por esse motivo, nas dificuldades e lutas que nos são próprias, suplicamos a infinita bondade e concessões disso ou daquilo. Mas só a infinita bondade conhece realmente o que necessitamos para a nossa própria existência. Condicionemos assim os próprios desejos à divina orientação que dirige o universo em divino silêncio, porque foi ao reconhecer-nos, por enquanto, incapazes de querer e saber acertadamente o que mais nos convém à verdadeira felicidade, que Jesus nos ensinou na sua oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, gente, esses são ensinamentos muito profundos do Espírito Emmanuel, nos mostrando o ponto de vista do lado de lá, desses espíritos socorristas dedicados a nos auxiliar em nossas dificuldades, mas nem sempre com a permissão de resolver aquilo que compete a nós resolvermos. Não compete a esses espíritos abreviar as nossas provações sob a consequência de nos gerar mais danos do que benefícios. Então, dizem aqui o Livro dos Espíritos para a nossa compreensão da nossa jornada material. Depois de cada existência, o espírito vê o progresso que fez e compreende quanto ainda lhe falta de pureza para atingir. Eis porque o espírito se submete voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos àqueles que podem fazê-los chegar mais depressa à perfeição. Então, gente, esse é o ensinamento dos Espíritos. Voluntariamente, nós reconhecemos a nossa necessidade evolutiva e pedimos à divindade que na jornada física nós tenhamos, sim, muitos momentos de aprendizado. Isso não nos impede e nessas horas mais difíceis, em vez de dar o braço à revolta, a falta de entendimento, a incompreensão da bondade de Deus, que nós simplesmente oremos. E esses espíritos dedicadíssimos, com certeza já estão ao nosso lado, muito mesmo antes que a gente desconfie e reconheça. Então, esses são nossos ensinamentos na fala do Espírito Emmanuel, que nos traz sempre, né, muito alento, muito entendimento sobre as questões de nossa vida. E espero em Deus, né, gente, que com esses ensinamentos nós possamos ajudar, sem aquela pretensão de resolver, que estejamos sempre em conexão com o alto, com esses espíritos dedicados que nos cercam e tenhamos a certeza após esse estudo que jamais nós estamos sozinhos. Se gostaram desse estudo, eu peço a vocês, não é? Deixem o seu like, deixem o seu joinha lá aqui no nosso canal, se inscrevam, incentivem as pessoas a se inscrever aqui no nosso canal, divulguem e, sobretudo, gente, durante a semana, deixem aí, à medida que forem assistindo esse nosso estudo, deixem seus comentários, dinamizem o nosso canal e isso faz com que sejamos uma comunidade muito unida e muito feliz dentro desses ensinamentos. Desejo a todos, nesse momento, muita paz e muita luz.